Pessoal, dando continuidade ao nosso ciclo de palestras, hoje nós teremos Rafael Camargo. É graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Viçosa, UFV, com intercâmbio na Universidade de Melbourne, é especialização em Energia Política em Massachusetts, Instituto de Tecnologia. Ele atua em projetos focados em mitigação de gases de efeito estufa há 1 ano e meio, auxiliando no mapeamento de emissões, em operações complexas, estabelecimento de metas e redução de emissões, avaliações técnicos econômicas de projetos de redução e dá suporte no desenvolvimento de estratégias corporativas para lidar com os impactos das mudanças climáticas. Trabalhou por mais de 2 anos no Complexo Siderúrgico do Atlântico, teve experiência no contexto de operação e manutenção e foi responsável pelo planejamento de energia e utilidades no parque industrial, incluindo o planejamento de geração de energia elétrica da usina termoelétrica do Atlântico. Além disso, deu suporte para o desenvolvimento do inventário de gases de efeito estufa e do balanço energético global da planta brasileira, auxiliando na manutenção do sistema de gestão de energia. Atualmente é conselheiro fiscal dos Engenheiros Sem Fronteiras Brasil. Profissional com mais de 3 anos de experiência nos mercados de energia e sustentabilidade, contribuiu com os estudos de eficiência energética, inventários, avaliação de análise de ciclo da vida, ACV, elaboração de curvas de custos de abatimento marginal. Desenvolveu exercícios de precificação interna de carbono e parte da equipe responsável pela elaboração da primeira base de indicadores para acompanhamento dos impactos e da influência do setor de energia em relação nas agendas de mitigação, adaptação e riscos climáticos. Experiência em monitoramento e desenvolvimento de indicadores operacionais e suporte às áreas de negócios e planejamentos financeiros. Atuou em projetos nos setores de energia, siderúrgica, óleo e gás, transporte e também varejo. É uma honra tê-lo conosco, Rafael Camargo. Sinta-se à vontade. Ok. Beleza. Não, tá ótimo. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês me ouvem bem? Todo mundo? Bom, muito bom. Queria agradecer primeiro o convite do Confea para estar aqui. É a primeira vez que eu dou uma palestra tão importante e fico muito feliz de estar aqui dividindo esse espaço com o professor Silvio, com o Murilo, e vim aqui para falar um pouquinho, né, de sustentabilidade e mercado de carbono para vocês. Se eu sair daqui tendo instigado a curiosidade de vocês um pouquinho em relação a essa temática, eu já vou sair bastante satisfeito, tá? Vou só tomar uma aguinha aqui. Bom, vamos lá, pessoal. O que a gente vai falar aqui brevemente nessa nossa agenda? Vou tentar passar brevemente uma discussão sobre esse conceito de sustentabilidade, que é um conceito tão amplo e difícil de definir. Depois que a gente passar por esse exercício, a gente falar um pouquinho de mudanças climáticas, que é muito importante para que a gente possa finalmente finalizar com uma introdução do que são os mercados de carbono e mais ou menos como eles funcionam. Então, primeira pergunta, né, quando a gente vai falar de sustentabilidade, mercados de carbono, é uma pergunta que está bastante, né, na mídia, todo mundo está ouvindo falar. O que é sustentabilidade? Vocês têm alguma definição de que é sustentabilidade bem clara na cabeça? Quando essa pergunta é feita, existe alguma frase exata, existe alguma definição exata que passa a ser percebida por vocês? Alguém falou? Existe. Beleza. Vamos trazer brevemente aqui um exercício muito rápido, que é uma definição de dicionário do termo sustentabilidade. Essa definição é a seguinte: é a característica ou a condição daquilo que é sustentável, que por si só já é uma definição relativamente complexa, né? O que é sustentável? É aquilo que tem condições de se manter ou de se conservar.
Já quando a gente passa num conceito de referência para a gente poder discutir esse desenvolvimento sustentável, a gente fala de um conceito que foi definido em 1987, num documento que ele é denominado Relatório Brundtland. Ele foi elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, a Organização das Nações Unidas, né? E ele define o desenvolvimento sustentável como o pressuposto de um modelo de desenvolvimento que atenda às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Né? Parece um problemão, né? Quais são, né, os principais objetivos desse desenvolvimento sustentável? Né? Em 2015, os 193 países da ONU, eles se reuniram para, dentro da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, quebrar esses objetivos de desenvolvimento em 17 metas, sendo elas a primeira, a erradicação da pobreza, a segunda, a fome zero, 3, boa saúde e bem-estar, 4, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate às alterações climáticas, vida debaixo d'água, vida sobre a terra, paz, justiça e instituições fortes e parceria em prol do atingimento dessas metas. Então, mais uma vez, pessoal, né, vamos pensar aí, realmente é um problemão, né? O professor Silvio já fez o convite na palestra anterior para que a gente passe a pensar em como vamos resolver problemas que já estão aí. Os objetivos de desenvolvimento sustentável por si só já apontam para vários problemas que nós, né, aqui como engenheiros, como participantes da sociedade, devemos nos atentar e tentar contribuir para essa resolução. Né? Tem um conceito também que já não é tão antigo, mas também já não é tão moderno, que ele é o tripé da sustentabilidade. Ele foi trazido em 1994 por John Elkington e ele se apoiou na discussão de responsabilidade social corporativa que começou na década de 50. Ele é um conceito que fala o seguinte, que a sustentabilidade está justamente quando a gente consegue encontrar a interseção entre o que é bom para o meio ambiente, o que é bom para as pessoas e o que é bom para as empresas no sentido de lucro. Então, quando a gente consegue juntar esses três e encontrar uma solução que resolve o problema desses três, a gente está falando de sustentabilidade. Mais uma vez, a gente consegue perceber que não é uma tarefa fácil. Mais recentemente, a gente tem, em cima desse mesmo tripé da sustentabilidade, um conceito, né, que está aí se popularizando, principalmente nos últimos anos, que é o conceito de ESG. Tivemos uma pergunta de um amigo que estava participando aqui, inclusive, em relação a esse conceito. O que a gente está falando de ESG? Né? Como eu disse, é semelhante ao tripé da sustentabilidade e se baseia em 3 frentes. A diferença, atualmente as corporações vêm se apoiando de fato nesses pilares para auxiliar a elaboração de seus planos de negócio. As grandes empresas hoje são cobradas para que elas publiquem relatórios, dando maior transparência para essa sua performance nesses quesitos ambientais, sociais e de governança. Essa publicação desses dados, elas seguem metodologias que já foram acordadas, são metodologias de referência definidas como o GRI Standards, a SASB, o GHG Protocol, o CDP e a TCFD. Aqui, pessoal, muitos nomes, muitos conceitos, essa apresentação vai estar disponível para vocês acessarem e pesquisarem, entenderem o que cada uma dessas metodologias está tratando de fato, quando a gente tenta abordar, sob uma perspectiva corporativa, a visão ambiental, social e de governança. Então, peraí, mas você falou tripé de sustentabilidade, ESG, não é tudo a mesma coisa? A minha resposta simples para esse evento aqui é que é igual, mas é diferente. Qual que é a principal diferença quando a gente está falando dessas duas visões? Mas no passado, o diálogo com o mercado em relação à sustentabilidade tinha uma pegada mais filantrópica, né? A companhia se preocupava com a sustentabilidade principalmente por uma questão de imagem. Eles queriam parecer bonzinhos para o consumidor. Hoje, atualmente, o que a ciência e o próprio mercado já nos diz, o que a gente consegue entender com os dados que estão disponíveis hoje, é que a abordagem tem que ser outra. As companhias estão começando a olhar para esse problema e perceber que elas precisam encarar essa questão sob uma perspectiva financeira, avaliando riscos e oportunidades para os seus negócios. Então, vamos fazer uma breve recapitulação aqui, pessoal. A gente passou muito rapidamente por conceitos bastante complexos e falamos de problemas também que são bastante amplos. Então, passamos pelo conceito referência de sustentabilidade, falamos dos objetivos de desenvolvimento sustentável, do tripé da sustentabilidade, falamos um pouquinho de ESG
e depois comparamos a principal diferença entre o tripé da sustentabilidade e o ESG. Mas aí eu queria voltar mais uma vez para esse conceito de referência. Então, vou trazer aqui de novo. O desenvolvimento sustentável pressupõe um modelo de desenvolvimento que atenda às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Essa frase por si só traz dois questionamentos que são muito importantes e muito relevantes que a gente passe a fazer e passe a fazê-los com frequência. Primeiro, quão populosas serão essas gerações futuras? Que a gente tem uma imagem de uma projeção de crescimento populacional para 2100. O que a gente tem hoje projetado é que em 2100 a gente vai sair de hoje, 2022, com aproximadamente 8 bilhões de pessoas no planeta, para 2100 com 11 bilhões de pessoas no planeta. O que essas projeções também nos dizem é que a partir de 2100, a expectativa é que a população não cresça mais assim, que a gente passe a flutuar como população humana nessa faixa dos 11 bilhões, ou seja, vamos deixar de crescer tão grande como temos crescendo desde o início da Revolução Industrial. Tá? Em outros números, que a gente pode dizer que a expectativa da população mundial de crescer até 2100 é de aproximadamente 37,5%. É bastante crescimento. A segunda pergunta que vem, quando a gente passa a olhar sobre essa perspectiva do desenvolvimento sustentável, é como a gente está lidando com os nossos recursos naturais. E aí, pessoal, eu queria trazer para vocês um gráfico que fala sobre o Earth Overshoot Day. O que é esse Earth Overshoot Day? Ele nada mais é um dia que é marcado ano a ano, desde 1971, que ele significa uma data no ano em que nós, como sociedade, passamos a utilizar todos os recursos naturais que a Terra é capaz de regenerar no período de um ano. Então a gente pode observar aqui nesse gráfico que o início dele, em 1971, nós, como sociedade, consumíamos o que a natureza era capaz de prover sem deixar nenhuma dívida. Ali tem um pedacinho vermelho ali, nessa quantidade de consumo de recursos naturais. E o que a gente pode observar, que esse gráfico também nos conta, é que, ao longo dos anos, a gente foi consumindo cada vez mais esses recursos naturais e que essa data de quando passamos a consumir esses recursos está cada vez mais próxima do início do ano. Nesse ano, de 2022, essa data aconteceu em 28 de julho. Então a gente passa, vamos olhar mais uma vez, em 1971 a gente precisava de uma terra para fornecer todos os recursos naturais que a gente precisa utilizar como sociedade. Hoje, em 2022, estamos precisando de aproximadamente 1,75 terras para conseguir fornecer o que a gente precisa consumir. É um problemão, galera? Mais uma vez. Então aqui, cheio de engenheiros, agrônomos, pessoal que gosta de fazer conta. Vamos pegar essas duas informações e passar para essa super integral derivada aqui, tripla, que a gente chama de regra de 3. Se hoje, com 8 bilhões de pessoas, a gente precisa de 1,75 planetas terras, no futuro, assumindo a premissa de que vamos continuar consumindo da mesma maneira que consumimos hoje, vamos precisar de quantos planetas terra? Qual que é o valor de X, galera? Alguém aí já fez essa conta? O resultado está aqui. Essa conta simples dá o resultado de 2,4 planetas Terra. Isso é o que a gente vai precisar no futuro para dar conta desse crescimento populacional, consumindo as coisas como estamos consumindo hoje. Tá? A mensagem principal dessa análise é a seguinte: a gente já está consumindo a natureza no crédito, galera. E quem vai pagar a conta vão ser as próximas gerações, vão ser os nossos filhos, os nossos netos e os filhos dos nossos netos. Mais uma vez, parece, um problemão demais. Quando a gente passa essa mensagem, eu fico vendo susto, o olhar assustado nos olhos da galera. E realmente é preocupante, a gente precisa se preocupar com isso, a gente precisa encontrar soluções para esse problema. Muitas já estão sendo aplicadas, outras estão em desenvolvimento, mas também existem aquelas que precisam ser criadas. A gente tem que ser muito criativo para conseguir superar esse desafio que hoje é considerado como o maior desafio do século. Precisamos de soluções para o planeta, soluções para a população, soluções de comida, soluções para o nosso consumo de energia e soluções para o nosso convívio nas cidades. Para o planeta, a gente pode perguntar como ajudamos a natureza a prosperar. Para a população,
como que a gente pode garantir uma vida próspera para as gerações futuras. Em relação à comida, como nós nos alimentamos, como estamos produzindo a nossa comida. Em relação à energia, quais são as nossas fontes de energia, como funcionam nossos meios de transporte de bens e pessoas. E sobre as cidades, como que a gente projeta e gerencia e expande as nossas cidades. Tudo bem até aqui, pessoal? Falamos um pouco sobre sustentabilidade e demos uma foto macro do que está acontecendo, quais são as discussões e as preocupações que profissionais preocupados com a sustentabilidade precisam usar suas habilidades no melhor das suas capacidades para que a gente possa endereçar esse desafio. Agora, falamos um pouco sobre sustentabilidade e numa palestra que é sobre sustentabilidade e mercado de carbono. A gente precisa passar por mudanças climáticas. A gente precisa passar por mudanças climáticas para falar um pouco do mercado de carbono. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, o que a gente está falando? A gente está falando principalmente do efeito estufa e da intensificação do efeito estufa. O que é o efeito estufa? Ele é um efeito natural, ele é um efeito benéfico para o planeta e ele permite que a vida na Terra aconteça como nós a conhecemos. O efeito estufa retém calor na atmosfera e mantém a temperatura média global em níveis próximos a 14 graus Celsius. Os gases de efeito estufa, que estão aqui elencados nessa imagem, vocês podem ver H2O, SF6, CH4, N2O, NF3, PFCs, HFCs e CFCs, são os gases que permitem que essa temperatura média esteja hoje na faixa dos 14 graus Celsius. Se eles não existissem, se não existisse o efeito estufa, a temperatura média na Terra estaria próxima aos menos 18 graus, inviabilizando a vida como nós a conhecemos hoje. Dentre todos esses gases de efeito estufa, o principal, pessoal, hoje é o carbono. Dióxido de carbono, CO2. A elevação da concentração dos gases de efeito estufa, no entanto, ela é sim um problema. E ela tem sido intensificada a partir da década de 50, principalmente pós-revolução industrial. A gente tem alguns gráficos aqui que podem nos ajudar a interpretar esse problema. Temos um registro histórico no primeiro gráfico, vocês podem ver com a curva laranja, que existe uma certa periodicidade na flutuação da concentração de carbono, de dióxido de carbono na atmosfera nos últimos 800 mil anos. Essa concentração, picos e vales constantes, até a gente chegar na era que estamos agora, onde a gente passou a disparar essa concentração de gases de efeito estufa, de dióxido de carbono, em partes por milhão na atmosfera. Ao mesmo tempo, temos um gráfico de acompanhamento da variação da temperatura média global entre 1880 e 2020, e a gente pode perceber que, no mesmo instante em que a gente tem o aumento dessa concentração de CO2 na atmosfera, temos também esse aumento da temperatura média global. E quais são as principais atividades que emitem esses gases de efeito estufa? Quais são as atividades mais emissoras de gases de efeito estufa? A gente pode quebrar em 5 atividades principais, sendo elas a energia, a agropecuária, os processos industriais, o tratamento de resíduos e mudanças no uso do solo e silvicultura. Aqui eu trouxe números de 2 contextos diferentes para a gente poder ter uma noção tanto nacional quanto global. Quando a gente fala numa perspectiva global, as emissões de gases de efeito estufa estão associadas principalmente ao setor de energia, porque a matriz energética mundial hoje ainda é muito baseada em fontes fósseis. Quando a gente olha para o Brasil, a gente está num contexto onde somos muito privilegiados em termos de recursos naturais. Aqui, nós possuímos uma matriz energética bastante limpa. A gente consegue utilizar a energia hidrelétrica, consegue utilizar, mais recentemente, muita energia eólica, muita energia solar. Temos programas também para desenvolvimento de energias como etanol, como biometano. Temos uma matriz energética realmente que é muito mais limpa quando comparado com a média mundial. Quando a gente olha da perspectiva da energia, estamos numa posição de vanguarda. Aqui, no nosso contexto nacional, o principal desafio para a redução de gases de efeito estufa está endereçando justamente os setores de mudanças no uso do solo e silvicultura, muito associada a desmatamento e queimadas, e ao agropecuária. Aqui no Brasil, a nível de emissões absolutas, hoje temos aproximadamente 2,2 gigatoneladas de carbono equivalente por ano, e no mundo aproximadamente 50 gigatoneladas.
Tá? E aí, pessoal, né, não sei se alguém já participa desses grupos, já recebeu grupos, mensagens, WhatsApp. Pô, não, mas aquecimento global não é verdade, aquecimento global, né, isso é fake news. Tá? A conclusão científica dessa possibilidade, né, e da existência do aquecimento global, ela é fruto do maior esforço coordenado de comunicação e contribuição científica internacional da história, que é o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, que reúne cientistas do mundo inteiro para que a gente possa discutir e tratar as informações como nós temos hoje, com a informação que nós temos hoje, da melhor maneira possível e tomar as decisões em frente com esses dados, em frente à metodologia científica. Esse relatório que o IPCC publica em relação às mudanças climáticas, o último, mais recente, traz a seguinte afirmação: é inequívoca a influência humana no aquecimento da atmosfera, dos oceanos e da Terra. Mudanças rápidas e globais na atmosfera, nos oceanos, na criosfera e na biosfera ocorreram. Né? Então, hoje, o que a ciência nos diz é que sim, as atividades humanas, que têm fonte, né, das nossas atividades econômicas, elas são capazes de alterar o nível de concentração de gases de efeito estufa na atmosfera de um nível em que a gente passa a ser responsável por um aquecimento que, caso nós não estivéssemos performando essa atividade, não estaria acontecendo. Quando a gente fala de aquecimento global, também é importante que a gente fale de orçamentos de carbono. Os orçamentos de carbono, eles estimam quanto CO2 e outros gases de efeito estufa a gente pode emitir nessas nossas atividades humanas. Eles têm o objetivo, né, fazer esse orçamento, que a gente consiga ter essa percepção de precisamos limitar esse aumento em relação aos níveis pré-industriais e até quando. Quanto mais ambicioso for esse limite de aquecimento, mais restrito é esse orçamento. Isso quer dizer que menos carbono a gente pode passar a emitir ano após ano. Hoje, o orçamento que tem, né, que é o orçamento mais recomendado pela comunidade científica, é justamente o orçamento de 1,5 grau. É o orçamento mais restrito e onde a gente tem maior restrição, né, na nossa possibilidade de emissões futuras. Então, vamos fazer um recap, né, pessoal? Já é dado que, até o final da década, o aquecimento global vai ultrapassar esse limite de 1,5 grau. Só que ele pode ser reduzido ao longo prazo, quando a gente pensa em 2050, quando a gente pensa em 2100, se a gente tomar ações ambiciosas e imediatas. A gente tem pressa para executar essas ações. Limitar esse aquecimento, mais uma vez, reforço que tornou-se um objetivo e um desafio global. A gente já sabe que ele, né, tem causas humanas e que essas mudanças rápidas estão sendo disseminadas pelo mundo e já estão acontecendo. A gente também sabe que para reduzir o nosso impacto no clima, o nível tolerável de emissões é 0. A gente sabe que mesmo com o aquecimento contido a 1,5 grau, eventos extremos sem precedentes no registro histórico deverão acontecer. E a gente sabe que as emissões do passado já tornaram irreversíveis algumas consequências do aquecimento global, como degelo, aumento do nível do mar e mudanças de acidificação dos oceanos. Ou seja, quando a gente fala de mudanças climáticas, estamos falando também de uma esfera de impacto muito complexa. Estamos falando de impacto no ambiente, estamos falando de impacto na saúde das pessoas, na sociedade, na economia em geral. Aqui a gente traz, né, algumas notícias, alguns recortes de manchetes, para vocês terem essa percepção de que, né, não é mais conversa do futuro, essa é uma conversa do presente, esse é um desafio do presente, que a gente precisa endereçar nossa energia nesse momento para que a gente consiga garantir a qualidade de vida das nossas gerações futuras. Algumas imagens: crise hídrica, furacões, derretimento das calotas, deslizamentos por chuvas intensas. E como que a gente hoje está se organizando como sociedade para tentar mitigar e reduzir esses riscos iminentes? Né? A gente precisa tomar, mais uma vez, ações rápidas, a gente precisa mudar tecnologias e a gente precisa mudar o nosso pensamento. A gente tem uma curta janela de ação para executar essas atividades. Esse gráfico que está aparecendo aqui, que vocês estão vendo, ele é justamente o nível de emissões atuais, nesse primeiro círculo azul, e o nível de emissões que a gente precisa chegar em 2100, que é o final do gráfico,
descendo esse escorregador aí. Vocês podem perceber com um pouquinho de atenção que a gente tem um nível de emissões positivo e temos até um nível de emissões negativo. A gente está falando que a partir de 2050 vai ser importante também que a gente consiga capturar carbono para que a gente chegue nesse objetivo. Então, mais uma vez, temos uma curta janela para ação. O pico das emissões deve acontecer justamente na década em que a gente está. Então, galera, daqui para frente, a gente precisa emitir menos. Então, para emitir menos, a gente vai precisar dessa rápida transição de tecnologia e de pensamento. Em 2050, a gente precisa chegar num patamar que a gente chama de emissões líquidas zero. O que quer dizer essas emissões líquidas zero? Que tudo que a gente emite, a gente tem que ser capaz de conseguir capturar. Então, para alcançar essas emissões líquidas zero, hoje a gente precisa de uma redução global de 94% dessas emissões e demanda, mais uma vez, essa rápida transição para uma economia que seja uma economia de baixo carbono. Para chegar nesse final de 2100 capturando, a gente precisa ainda desenvolver tecnologias que são parte integral, né, dessa solução de reduzir os impactos das mudanças climáticas. Todos esses cenários desenhados, que fazem parte dessas curvas que vocês estão vendo, né, são trajetórias para limitar o aquecimento global e eles requerem esse tipo de tecnologia. Tecnologia de captura de carbono, como CCS, BECS e sumidouros naturais. E aí tem esses últimos íconezinhos aí, pessoal, uma tecnologia incrível que já inventaram e não foi a gente, para capturar carbono, são as árvores. A gente precisa de árvores vivas, árvores em pé no planeta para capturar carbono. Trouxe esse outro desenho aqui, que ele é uma versão simplificada daquele outro gráfico um pouco mais complexo, para a gente poder tentar, mais uma vez, solidificar esse exercício, né? A gente precisa hoje, estamos em 2022, com esse nível maior de gases, de emissões de gases de efeito estufa, precisamos reduzir isso até 2050, e em 2050 a gente ainda precisa começar a capturar esse montante que a gente está emitindo. Em 2100, precisamos chegar em 2100, na verdade, retirando mais carbono da atmosfera do que a gente está emitindo. Vamos falar um pouquinho agora, pessoal, do mercado de carbono. O que é esse mercado de carbono? A gente tem uma frase, vocês também são engenheiros, estudantes de engenharia, que são administradores de negócios, estão familiarizados com essa frase, né? Foi cunhada por William Edward Demings, consideram pais do gerenciamento. Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Sob a perspectiva econômico-financeira atual, o que não tem preço não é gerenciado. E todos vocês já viram, a gente conseguiu chegar até aqui, que a gente precisa gerenciar as nossas emissões de carbono. Por esse motivo, é muito importante que a gente coloque um preço. A gente passe a colocar um preço nessas emissões. Então, qual que é a ideia? A partir do momento que a gente coloca um preço no carbono, a gente consegue reduzir as emissões de gases de efeito estufa, direcionar investimentos para opções mais limpas e limitar o aquecimento do planeta. Nas palavras do Banco Mundial, para limitar o aquecimento global abaixo de 1,5 graus, precisamos zerar as emissões antes do fim desse século. A precificação do carbono é parte essencial dessa solução. E o que é o preço no carbono hoje? A gente está falando de créditos de carbono. E o que são esses créditos de carbono? São instrumentos de mercado que a gente usa para compensar as emissões de gases de efeito estufa. Eles podem ser utilizados por pessoas físicas e por pessoas jurídicas para compensar os seus impactos de emissão de gases de efeito estufa. Um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de carbono equivalente. E eles são gerados quando uma atividade representa o sequestro ou a emissão menor de alguma atividade em comparação com a alternativa atual já estabelecida no mercado. Complexo, né, pessoal? Como que a gente gera um crédito de carbono? Como que um crédito de carbono vai parar no mercado? Primeiro de tudo, a gente precisa elaborar um projeto detalhado, fazer a descrição de um projeto gerador de crédito de carbono. Esse projeto, ainda no papel, vai ser auditado por terceira parte. A partir da auditoria e aprovação dessa terceira parte, pode ser feita a solicitação do registro desse projeto nas entidades certificadoras de crédito de carbono. A partir dessa solicitação de registro, o projeto pode ser registrado de fato e aprovado. A partir da aprovação,
existe um intervalo de tempo em que esse projeto precisa ser monitorado, pessoal, para que a gente consiga entender se o que estava escrito no papel está acontecendo na prática. Se o que estava escrito no papel de fato está acontecendo na prática, né, a gente consegue emitir os créditos associados a esse projeto. Isso tudo é feito também por uma auditoria de terceira parte. O que são projetos que geram créditos de carbono hoje? A gente pode falar de projetos de reflorestamento, projetos de conservação ambiental, projetos de restauração ambiental de áreas degradadas, projetos de energias renováveis, projetos de eficiência e modernização de processos industriais, novos processos tecnológicos para tratamento de efluentes e agropecuária de baixo carbono. Essa lista aqui, pessoal, não é exaustiva, existem vários outros tipos de projetos que podem ser executados e são passíveis de geração de créditos. Atualmente, a gente tem dois tipos de mercado de carbono. A gente tem mercado regulado e tem o mercado voluntário. Qual que é a diferença entre esses mercados? Tá? Os mercados são onde a gente transaciona, né, esse carbono com um valor financeiro. No mercado regulado, ele representa justamente os países onde já existem obrigações legais de redução de emissões de gases de efeito estufa. Existem leis que direcionam o comportamento de indústrias e dos mais diversos setores da economia para que eles reduzam as suas emissões, e isso faz parte, né, da lei nacional. Parte desses instrumentos foram aprovados, né, por sistemas compulsórios de redução de emissões. Alguns exemplos de lugares que têm mercado de carbono regulado: o mercado europeu, toda a União Europeia já tem, alguns estados dos Estados Unidos já tem, o Canadá tem, mais recentemente Colômbia, Argentina e México estão se movimentando para essa aprovação. Recentemente no Brasil também a gente tem uma discussão muito grande sobre essa implementação de um mercado regulado. Mas, além do mercado regulado, também existe o mercado voluntário, né? E esse mercado voluntário representa a demanda de instituições que estão reduzindo suas emissões por objetivos independentes do que é, né, dito por uma lei nacional, né? Eles estão reduzindo emissões por objetivos próprios, por estratégias próprias associadas justamente a essa responsabilidade social corporativa, aos mercados de capitais e, mais recentemente, a todo esse posicionamento ESG. Ele representa instrumentos que foram concebidos fora de sistemas compulsórios, ou seja, o mercado voluntário não está dependente do mercado regulado, mas ele possui suas próprias entidades certificadoras da qualidade desses projetos. Aqui nesse mapa a gente consegue ver onde estão sendo discutidos os esforços de implementação e onde já estão implementados mercados de carbono. A gente vê que a América do Norte, América do Sul, Europa, China e outras partes da Ásia e a Oceania, com a Austrália e Nova Zelândia, o Japão, já apresentam um nível de maturidade de discussão de implementação de mercados de carbono, né, onde existe de fato essa precificação. Aqui no Brasil, a gente teve recentemente, esse ano, o decreto do mercado de carbono nacional. A gente está numa etapa de discussão e implementação de um sistema de créditos de carbono no país. A gente tem aqui, em relação aos mercados regulados, saiu hoje, pessoal, essa reportagem, tá, ao redor do mundo, 46 países possuem iniciativa de precificação de carbono, e esse mercado equivale a 23% das emissões globais de gases de efeito estufa. São 12 gigatoneladas de carbono equivalente. E aí, chegando ao final, pessoal, da apresentação, a principal mensagem que eu quero deixar é que a gente não pode se confundir, né? Que sustentabilidade e mercado de carbono não são a mesma coisa. O mercado é uma das soluções propostas para que a gente possa contribuir com a resolução desse problema complexo que é a sustentabilidade. Mas a gente tem muitos outros desafios pela frente. Então, a mensagem final é que vocês tentem evitar essa que a gente chama, né, de visão afunilada do carbono, onde, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando simplesmente de emissões de gases de efeito estufa. Na verdade, uma transição sustentável requer atenção para vários outros tipos de problema, como poluição do ar, ecotoxicidade, perda de biodiversidade, pobreza, crise hídrica, saúde, educação, recursos escassos e a desigualdade. E essa foi a minha apresentação, pessoal.
Oi, oi. Ok. Oi. Estão me ouvindo? Estão? Vamos fazer por setores novamente. Nós começamos ali, eu vou pôr o setor 1, então aqui, setor 2, 3. Eu peço só a gentileza de colocarmos uma pessoa por setor e depois eu volto fazendo a rodada novamente, tá? Meu nome é Abílio, sou do Rio de Janeiro, engenheiro químico. Você mostrou uma transparência sobre o Brasil, onde tem a questão da agropecuária e a questão também envolvida com a agropecuária, que é o desmatamento, que é a que mais emite lá aquela Sim. faixa preta. Nós sabemos que uma quantidade de terra com agropecuária para produzir proteína animal, se aquela mesma quantidade de terra que alimenta uma pessoa com proteína animal for utilizada para produzir alimentos vegetais, alimentará 40 pessoas. Não existe nenhum esforço na mudança de hábito alimentar da humanidade. Quando é que nós vamos começar a trabalhar essa questão do prazer de comer carne pela satisfação de contribuir pela preservação da espécie humana na superfície do planeta Terra? Ótima pergunta, Abílio. Obrigado pela pergunta. Não é uma pergunta para a qual eu tenho a resposta, tá? A gente não temos essa movimentação acontecendo atualmente de maneira muito exposta, né? No passado já tentaram fazer algum tipo de mobilização, como Segunda Sem Carne, como outros tipos, né, de atividades, documentários sobre o consumo de carne e os seus impactos na natureza. Eu não tenho uma resposta para isso, né? Eu corroboro com a sua afirmação. Acho que a gente precisa, de fato, como eu trouxe, repensar em como a gente se relaciona com muitas das atividades que nós fazemos hoje, e a alimentação, sem dúvida, é uma dessas. A gente, né, não tem aqui a pretensão de dizer que não precisamos parar de comer carne. Eu acho que a gente pode continuar. No entanto, precisamos entender como fazer isso de uma maneira que seja sustentável. Se você vê o mapa do resultado eleitoral, o poder do agronegócio, você vê essa mudança no resultado da eleição, no primeiro turno. Setor 2. Tudo bem, Rafael? Tudo jóia. Meu nome é Daniel, sou engenheiro civil. Minha esposa é advogada ambiental e ela até atua um pouco nessa área. E, inclusive, tem alguns clientes que geram esse crédito de carbono. Só que a dificuldade que, às vezes, ela encontra e eu observo é que não existe incentivo e nem clientes que possam estar comprando esse crédito de carbono. Então, às vezes, a pessoa que está gerando, ela tem ela tem algo em mente de que vai ser fácil, porque outras empresas que estão poluindo precisam comprar, mas geralmente não é isso que acontece. Como que você analisa e vê esse mercado em si, eu faço no questão de retorno para quem está preservando, para quem está gerando esse crédito de carbono, como você vê esse mercado e esse retorno para essas pessoas? Ótima pergunta. Obrigado pela pergunta. Também, mais uma vez, vou tentar responder no melhor da minha compreensão, tá? Eu vejo que hoje, sim, o processo de geração de crédito de carbono por si só é um processo que exige uma capacidade técnica e uma mobilização de recursos que ela é elevada. E aí, nesse sentido, quando a gente fala de operações pequenas, operações com menos recursos para tomar conta dessa demanda, elas ficam realmente prejudicadas. Então, nesse primeiro questionamento, acho que uma evolução, né, nessa possibilidade de geração de crédito por entidades, por pessoas, PJs ou PFs, que têm menos recursos, seria interessante. Como fazer isso? Ainda não sei, não é uma resposta que eu tenho aqui na língua para te dar, tá? A outra pergunta era em relação ao mercado financeiro. Tudo bem. Os créditos de carbono, como todos os bens e serviços, respondem à lei da oferta e da demanda. O valor do crédito responde muito em relação à oferta e demanda e também em relação à qualidade do projeto. Existem diferentes escalas, diferentes notas que são atribuídas para cada tipo de projeto, de acordo com as entidades que verificam esses projetos, tá? Então, créditos de projetos que são muito bem desenvolvidos, muito bem acompanhados, são créditos que trazem um maior retorno.
crédito de projetos, que o investidor olha para o crédito, mas não consegue trazer ali, né, em cima de uma análise que está sendo de transparência, não consegue ter informações necessárias, geralmente são créditos de menor valor. Lógico que existe um sarrafo, né, esse sarrafo que a gente entende que é o mínimo necessário para que o crédito possa valer, mas existem diferentes escalas de transparência e de atuação em relação à qualidade desse projeto. Tá? Então, oferta e demanda, qualidade do projeto. Se a gente entender, né, a urgência hoje de precisamos de fato reduzir as emissões, a tendência é que cada vez, né, que mais rápido o crédito de carbono passe a valer um pouco mais. Essa é a minha percepção, não é uma resposta completa, tá? Longe de mim querer te dar uma resposta completa sobre esse tema, mas essa é a minha percepção. À sua direita. Meu nome é José Heraldo, sou engenheiro agrônomo e fiquei curioso se vocês, no caso sua empresa, dá consultoria para a questão do crédito de carbono, né? Nós, como agrônomo, temos lá uma área aí que 30% do município é área de reserva legal, de área de assentamentos rurais. E se tem algum projeto nessa área de crédito de carbono e de venda no Nordeste, na Caatinga brasileira. Beleza, obrigado pela pergunta. Sim, a Uecarbon presta serviço de consultoria para elaboração, para monitoramento e para verificação de projetos de crédito de carbono associados aos mais diversos setores. Tá? Projeto específico para Caatinga, eu não sou específico da área de crédito de carbono, eu não sei dizer se temos lá hoje algum nessa área específica, mas a gente sim presta essa consultoria. Tá? Posso citar alguns clientes que trabalham com a gente, Nestlé trabalha com a gente, JBS trabalha com a gente, e outras empresas do setor agropecuário também trabalham com a gente. Tá? A gente presta sim esse serviço. Boa tarde, meu nome é Vinícius, sou engenheiro de produção. Na verdade, eu tenho 3 perguntas assim, para você ir. Parabéns pela palestra, muito esclarecedora. Qual é o custo e viabilidade de um projeto de certificação de crédito de carbono? Quanto custa, em média, aí, um crédito de carbono? E como que eles estão sendo comercializados? E também, assim, os produtores rurais, vou falar da agricultura familiar, que trabalham basicamente para a sua própria subsistência. São os grandes garantidores desse estoque de crédito de carbono aí. Então, assim, como fazer também com que eles recebam por esse serviço que eles estão prestando ao meio ambiente? Ótimas perguntas, ótimas perguntas. Em relação ao preço do crédito de carbono hoje, preços de mercado regulado e de mercado voluntário são diferentes, tá? Então, o mercado voluntário hoje, mundialmente, uma média mundial de todos esses tipos de projetos que geram crédito de carbono diferentes, a gente está falando algo em torno de $4 a tonelada. Tá, um número mais ou menos aí. Se a gente está falando de precificação de carbono no mercado regulado europeu, a gente vai estar falando de quase $100 por tonelada, 100 euros por tonelada, desculpa. Tá? Então a gente tem uma variação aí bastante grande, dependendo do contexto onde esse instrumento, né, de viabilização de projetos está acontecendo. Em relação ao questionamento como a gente vai trazer benefícios para os garantidores de fato, né, da manutenção desse ecossistema que está sendo mantido, dessa floresta que está sendo mantida em pé, ou do desenvolvimento de reflorestamento em uma região que estava, né, desmatada, faz parte justamente do que a gente chama de adicionalidade do projeto de carbono. Né? Esse conceito de adicionalidade é justamente o que o projeto está trazendo para a sociedade, além de capturar, né, o carbono em si, além de ter uma boa medição e verificação de que de fato está crescendo essa floresta, por exemplo, como foi planejada. Então, projetos que trazem benefício no sentido de, eu preciso tomar conta dessa floresta, então eu vou fazer um esforço de educação ambiental na região, eu vou fazer um esforço para promover, né, o crescimento e conhecimento técnico da comunidade que está envolvida com esse sistema. Ele é um projeto de crédito de carbono que ele é mais valorizado, juntando com a pergunta que o nosso amigo ali fez atrás. Então, essas são algumas das maneiras. Tudo bem? Setor 4, alguém deseja? Boa tarde a todos, meu nome é Viviane, eu sou engenheira ambiental e civil e faço parte da SOEA Mais Sustentável. E muito parabéns pela sua palestra. Eu gostaria aqui de informar a todos que este evento, SOEA, ela tem, né,
um formato de sustentabilidade, e como o nosso palestrante falou, que sustentabilidade não é carbono, não é simplesmente falar de crédito de carbono, mas um dos caminhos que a gente traçou no projeto da SOEA Mais Sustentável foi tentar mitigar, estamos tentando mitigar esse impacto no qual este evento causa, tá, para o nosso meio ambiente. Então, assim, eu só queria gostaria de colocar isso para vocês, porque eu não sei, porque tem uma quantidade muito grande de pessoas e a gente está com a equipe pequena passando, né, pedindo para poder preencher um formulário que é na pegada de carbono, onde tem um formuláriozinho bem simples, que a gente está captando algumas informações dos senhores para nos ajudar no inventário dessa análise, né, do crédito de carbono aí na captação dos gases de efeito estufa. Então, eu peço a gentileza de todos que contribuam, que nos ajude, para que nós possamos passar no final do evento para vocês a quantidade que foi gerado. É claro que a gente não tem uma exatidão, porque como o nosso palestrante falou, é bem complicado, né, quantificar isso aí, até mesmo na precificação, tendo em vista que o Brasil hoje está começando ainda. Agora veja só, 43 países, né, já estão lá na frente e nós ainda estamos começando. Será que tem que começar por onde? Por nós? Que a palestra foi direcionada isso aí para nós, como seres humanos. Então, tudo isso para captar, para chegar em 2100, né, com um negativo aí de carbono, tentar segurar esse carbono, então precisa da nossa ação, precisa de nós, seres humanos aqui, começar a tentar mitigar essa quantificação de resíduo que a gente gera, né, tentar trabalhar com produtos biodegradáveis, materiais, e assim eu só estou deixando aqui porque o nosso evento, ele tem essa temática de sustentabilidade, de responsabilidade social, bem como inovações tecnológicas. Então, eu deixo aqui, né, mais uma vez parabenizando aí, e peço que vocês nos ajudem aí, tá, gente? Para que no final vocês tenham aí saber no quanto que a gente conseguiu gerar de crédito de carbono. E, assim, dentro desse evento, como eu falei, não é 100%, a gente não vai conseguir quantificar no total, porque são muitas gerações, muitas fontes geradoras, mas nós temos dentro desse projeto, para poder mitigar esses impactos, nós já providenciamos com a TNC, naquele projeto Restaura Brasil, 1.500 árvores. Então, assim, nós vamos plantar 1.500 árvores somente com este evento que da SOEA Mais Sustentável. Tá? Então, é um dos caminhos do projeto sustentável. Muito obrigada. Obrigado. Mais alguma pergunta? Só um momento, por gentileza. Boa tarde, Joel Magalhães, mineiro, formado em Viçosa há 50 anos, mas estou em Rondônia há 40 anos. Tenho acompanhado o crescimento da produção primária brasileira e todo o tempo tem aumentado a produtividade. O produtor está procurando tecnologia, mas ainda tem desmatamento, muito desmatamento. E também tem tido formas de diminuir os impactos através dos ILPF, arranjos agropecuários, como diversas maneiras lá de diminuir os impactos, aumentando a produtividade. E o Brasil é campeão na produção de grãos e tal. Mas é um esforço em não exportar commodity, não exportar produto bruto. Procura-se industrializar. Mas se for industrializar, vai gerar mais carbono, né? Então, como é que a gente faz para casar a produção agropecuária industrializada para exportar com valor agregado e, ao mesmo tempo, minimizar o impacto aos recursos naturais renováveis, principalmente água, solo, né, nesse sentido aí, e ainda fazer com que o produtor entenda o que você falou, que a floresta em pé gera o carbono e gera dinheiro, que muita gente não entende como é que consegue esse dinheiro do carbono. Qual é a saída? Ótima pergunta. Uma pergunta muito completa dentro desse contexto, né? E essa, mais uma vez, eu vou ter que repetir aqui, para essa pergunta específica, eu não tenho uma resposta. Acho que essa é, inclusive, uma das perguntas que a gente precisa
começar a encontrar as respostas se a gente quer chegar, né, nesses patamares em que a ciência diz que é seguro as emissões de gás de efeito estufa. Eu não tenho uma resposta de como integrar hoje, né, produção agropecuária e agregar valor num contexto industrializado para depois a gente ter mais valor, em comparação com a manutenção da floresta em pé na perspectiva financeira. Esse é o desafio, né, um dos vários desafios que justamente essa precificação e o desenvolvimento de projetos de agropecuária de baixo carbono, de indústrias de baixo carbono, vão tentar nos entregar para esse futuro. Rafael, nós agradecemos a sua participação. É uma honra tê-lo conosco. Obrigado. Quero te entregar uma lembrança Muito obrigado. da conferência.